Minhas boas-vindas a todos, é um prazer compartilhar este momento com vocês. Minhas sinceras desculpas pela impossibilidade de estar de corpo presente, mas os organizadores concordaram em que eu gravasse esta breve mensagem. E o tema do nosso diálogo de hoje é relatórios integrados. E o objetivo de se chegar a relatórios empresariais integrados, ele parte de uma premissa que é bastante rica, bastante firme, bastante fundamental em todos os nossos campos de especialização acadêmica e profissional no mundo empresarial. Aqueles que preparam informações para usos externos, aqueles que preparam informações para usos internos e tomada de decisão da gestão, quem analisa desempenho empresarial, quem faz trabalho de verificação, certificação e auditoria de afirmativas empresariais por meio de relatório, e também agências reguladoras governamentais, para não omitirmos também as agências reguladoras governamentais. E, nesse sentido, o ponto fundamental que está na premissa de relatórios integrados é a necessidade premente que o setor empresarial e todos os seus protagonistas têm de informação consistente, robusta, contundente e confiável. Informação é a base do funcionamento dos processos de tomada de decisão empresarial, quer para a alocação de recursos de poupadores, sob a forma de concessão de crédito ou sob a forma de investimentos em ações, em valores mobiliários, quer para o tomador interno de decisões, quando ele está estruturando a sua gestão e deliberando entre comprar ou arrendar, entre contratar ou terceirizar, entre verticalizar ou horizontalizar. E nesse sentido, então, este nosso breve encontro, ele vai se pautar por uma tônica, um objetivo, um propósito a que eu me dispus, de comum acordo com os organizadores desse nosso encontro, que é o de registrar e disseminar a existência e a necessidade de aperfeiçoamento de relatórios integrados. Nós temos uma tradição muito clássica no mundo de finanças, de estarmos habituados há várias e várias décadas, talvez até seria pertinente dizer mais de um século, com relatórios empresariais de natureza financeira. E agora surge no horizonte um desafio para os diversos públicos envolvidos no processo de relatar desempenho empresarial, que é adicionar à visão financeira três outras dimensões que se complementam: a visão ambiental, a visão social e a visão de governança corporativa. Esses quatro sustentáculos da informação para a tomada de decisão, finanças, proteção ao meio ambiente, preocupações com o homem, o ser humano, e preocupações com os mecanismos de governança, formam a base de sustentação de um relatório integrado. Talvez fosse importante registrar que a evolução do relatório integrado, se no rumo e na velocidade pretendida pelos que a conceberam no início, terá um grande impacto na forma pela qual as entidades empresariais, as empresas voltadas para fins lucrativos, se comunicam com os seus vários intermediários ou interfaces, os seus stakeholders, no nosso jargão clássico de economia, finanças e contabilidade. Seus fornecedores, seus clientes, seus funcionários, agências governamentais, seus investidores e com aqueles que são impactados pela sua atuação empresarial. Isso poderá, muito provavelmente, ter uma consequência imediata no impacto dentro da visão regulatória. Em algum momento,
aquilo que está nascendo como uma proposta espontânea no seio da sociedade civil poderá merecer um abrigo e uma acolhida pelas agências governamentais e tomar algum aspecto eventual de compulsoriedade. Nós estamos, então, agora mais focados especificamente em corporate reporting, a função, o dever, a obrigação que as empresas, as corporações têm de relatar o seu desempenho, as suas decisões para os diversos públicos com o qual ela atua. Nesse sentido, então, por volta de 2004, surgiu uma iniciativa no âmbito da Casa Real da Inglaterra, particularmente uma iniciativa da parte do Príncipe de Gales, em que ele ofereceu um conjunto de críticas ao modelo de relatórios empresariais que nós vínhamos vivendo desde então e, de uma certa forma, ainda estamos vivendo. E a grande crítica é que as empresas se esforçavam e se esmeravam por relatar, interpretar e comentar os seus resultados financeiros, mostrados em seus balanços, demonstrações de resultados, as demais peças contábeis fundamentais, os relatórios da administração que trazem e traziam inferências sobre por que o desempenho foi aquele e o que podemos esperar num futuro próximo, mas eles eram até, talvez, final dos anos 90 do século passado, desacompanhados de qualquer outra parceria em termos de relato de desempenho empresarial. Por volta do meados dos anos 90, final dos anos 90 do século passado, e entrando pelos primeiros anos dos anos 2000, cristalizou-se uma iniciativa no mundo empresarial muito centrada em alguns países, algumas regiões e algumas jurisdições, com a criação do chamado balanço social, que pretendia trazer para o mecanismo de comunicação e utilizando por empréstimo a expressão balanço para tentar significar que aquilo representava um ato de prestação de contas, vertentes sociais. Naquele sentido, nasceu um campo de pesquisa acadêmica que já permeou o setor empresarial, que era: paremos de nos preocupar exclusivamente com a linha final da demonstração de resultados, a linha do lucro líquido, que no jargão de finanças internacional em inglês é conhecido como o bottom line, e vamos começar a nos preocupar com três vertentes igualmente importantes. Uma delas é o próprio bottom line do lucro líquido, mas existem duas outras que a empresa deve privilegiar nas suas ações e na sua gestão. A visão ou o aspecto de natureza social, ou seja, as pessoas que interagem com a empresa, quer como funcionários, quer como envolvidos no relacionamento empresarial, e também as condições de manutenção e respeito à sustentabilidade do planeta. Quando esta dimensão foi imaginada naquela ocasião, criou-se uma expressão que acabou sendo cristalizada no mundo acadêmico e no mundo empresarial, que ao invés de um bottom line com o qual nos preocuparmos empresarialmente, que era o do lucro líquido, deveríamos nos preocupar com três bottom lines. E aí nasceu a expressão triple bottom line, o TBL, e o triple bottom line diz que devemos nos preocupar com a primeira dimensão, que continua válida, lucro, profit, mas tínhamos que nos preocupar com a segunda dimensão, pessoas, people, e a terceira dimensão, planeta, planet. Profit, people, planet. No momento em que a estrutura informativa da empresa é montada para capturar dados e transformar em informações, olhando estas três vertentes, nós começamos a nos afastar daquela modelagem, hoje considerada arcaica, de apenas acentuar a importância do lucro líquido como mensuração do sucesso ou fracasso empresariais. Nesse sentido, então, o Triple Bottom Line ensejou a criação de uma
avenida a ser percorrida dentro do que se convencionou chamar, em países como o nosso, de balanço social, e o balanço social acabou caindo na vala comum das críticas, e isso é compreensível, porque ele se transformou muito compreensivelmente, embora não defensavelmente, numa peça de marketing. O balanço social não era escrito por pessoas habituadas ao relatório do desempenho empresarial, era escrito substancialmente nas áreas de marketing e comunicação das empresas, com uma ótica de vender imagem saudável e positiva. Eu costumo, inclusive, com frequência mencionar, a título anedótico, que o balanço social, no conceito do jargão contábil, é um balanço que não bate, porque ele só tem ativo, ele não tem passivo. Você só nota as empresas, só notava as empresas naquele horizonte de tempo do início dos anos 2000, contando todas as coisas boas que elas fizeram para o meio ambiente, para a sociedade, para os seus fornecedores, para os seus clientes, para os seus empregados, e você não via nenhuma empresa reconhecendo que havia algo por fazer, algo que ela deveria estar fazendo e ainda não estava fazendo, e o conceito de balanço significa que isto que estava reconhecido como devido e ainda não feito, seria um tipo de exigibilidade do balanço social, e essas empresas não tinham exigível algum, só tinham coisas boas a relatar. A segunda grande crítica, quando isto foi identificado e começou a ser atacado, é que os dados das análises extraídas dos relatórios financeiros, eles não dialogavam, e de uma certa forma não dialogam até hoje, com os dados extraídos dos relatórios de meio ambiente, de sustentabilidade, de aspectos sociais e aspectos de governança, esses três últimos conhecidos como os relatórios ESG, Environment, Social and Governance Reporting. Então, os Financial Reporting não conversam com esses outros três, na medida em que eles não têm um ponto de tangência nítido e um duto de comunicação que explique se isto, então aquilo, se isto, então aquilo outro. Aonde que existe uma implicação e uma nítida causa e consequência entre ações no campo financeiro que se materializam nos relatórios contábeis e ações ou falta de ações no campo de meio ambiente, social e de governança. Nós estamos acostumadíssimos, e todos nós, se não muitos de nós, estudamos longos anos os indicadores econômico-financeiros de desempenho empresarial. Aqueles colegas mais voltados para a linha de pesquisa de análise de demonstrações contábeis ou demonstrações financeiras estão, então, bastante acostumados e useiros e vezeiros em visitar conceitos como EBITDA, margem bruta, margem operacional, índice de alavancagem, índice de imobilização, coeficientes de liquidez e outros tantos, quer de estrutura, quer de desempenho. Mas não nos acostumamos a implementar, conceber, implementar e praticar com habitualidade a construção de índices de ecoeficiência, índices de responsabilidade ambiental, social e de governança. E a ideia básica é que nós caminhemos rumo a um relatório integrado, no sentido de que estes dois conjuntos de informação, ESG e financeira, possam conviver em harmonia e dialogar entre si, um explicando o desempenho melhor ou pior do outro e vice-versa. Nesse sentido, então, já com a iniciativa do Príncipe de Gales de 2004 de convidar um grupo de pessoas, entidades, instituições preocupadas com a preservação do meio ambiente, lá em 2004, isto evoluiu nas discussões desse grupo por ele convidado, e em 2009 isto materializou-se na criação de um Comitê Internacional de Relatório Integrado, o IIRC, que é a sigla para a expressão em inglês International Integrated Reporting Committee. E o príncipe Charles cunhou com uma frase de uma felicidade ímpar a necessidade de nos remetermos a estas questões. Ele primeiro disse: o futuro da empresa
não é um futuro que depende exclusivamente da criação de valor financeiro e de retornos para o investimento de acionistas e o honrar os passivos de credores. É um futuro que está atrelado umbilicalmente à sua capacidade de preservar o meio ambiente do qual essa empresa retira ou consome recursos e ou deles se utiliza. E para mostrar o desempenho empresarial nesta linha de utilização de recursos naturais, a frase do príncipe, eu faço agora a citação praticamente literal, abre aspas, nós estamos usando no campo da contabilidade, tanto gerencial quanto societária, no século XXI, soluções concebidas, na melhor das hipóteses, no século XX, se não no século XIX. Estamos tratando com armas dos séculos passados, problemas deste século atual que estamos vivenciando. Então o príncipe de Gales conclamou um grupo de pessoas interessadas a unirem esforços, unirem inteligências, unirem reflexões, no sentido de identificar o que é que nós poderíamos e deveríamos melhorar nos relatórios empresariais para que eles passassem a integrar ESG, Environment, Social e Governance, com Financial Reports. Nesse sentido, então, este grupo IIRC, que foi formado em fins de 2009, foi identificado como um grupo que deveria ser pluridisciplinar. Ali deveriam estar investidores dos mercados de capitais. E ali estão alguns dos representantes dos maiores fundos de pensão e gestores de ativos financeiros do mundo estão presentes. Um único gestor de ativos financeiros, que é o institucional ali presente nesse comitê, administra, em termos de moeda de hoje, julho de 2011, aproximadamente 13 trilhões de dólares de ativos. Ali estão presentes bancos, ali estão presentes analistas da comunidade de analista de créditos e da comunidade de analista de valores mobiliários. Ali estão presentes acadêmicos, ali estão presentes agências reguladoras governamentais e ali estão presentes as 6 grandes firmas de auditoria do mundo para emprestarem a sua colaboração em construir um relatório que possa ser passível de verificação em algum momento no futuro, o Assurance Service das firmas de auditoria e, por último, mas não o menos importante, ali estão presentes os representantes dos 2 mais conhecidos organismos emissores de normas contábeis do mundo, o organismo emissor das normas internacionais IASB e o organismo emissor das normas norte-americanas, o FASB, tentando unir os intelectos e os expertises de toda esta conjugação de talentos no sentido de identificar quais seriam os fundamentos e, posteriormente, qual seria a regulação adequada, voluntária ou governamental, visando obtermos um relatório integrado. Cabe dizer, talvez, neste momento, que o IIRC, esse comitê internacional, não tem, nunca teve, qualquer pretensão de ocupar espaços já tomados. Nós temos, no plano internacional, uma série de entidades que vem fazendo pioneiramente trabalhos muito respeitáveis a respeito desse assunto, sobre este assunto. Nós temos o Global Reporting Initiative, o GRI, que tem dado uma contribuição notável no sentido de relatórios ESG, aliando-se aos financeiros. Nós temos uma entidade sem fins lucrativos chamada Accountability. Nós temos uma outra organização que preza pela qualidade da informação, que é a Transparency International. Nós temos esforços da Organização das Nações Unidas no sentido de ressaltar estas facetas de qualidade da informação e amplitude da informação, além de muitas outras. Então, o objetivo do IIRC não é desalojar quem já tomou iniciativas e, pelo contrário, todas essas entidades que eu me referi, além de outras, foram convidadas a fazer parte do comitê
de maneira a que as suas experiências pontuais ou setoriais sejam trazidas em benefício coletivo. Qual que é a ambição neste momento? A ambição neste momento, e esse é talvez o principal papel que eu me propus a dirigir estas palavras, iniciar esse diálogo com alguns de vocês, continuar com alguns outros dos colegas acadêmicos, é que nós disseminemos esta iniciativa e cada um de nós, em grupo, individualmente, setorialmente, regionalmente, procuremos fazer reflexões, porque estamos entrando num campo absolutamente novo. Não existe uma organização disciplinada, ordenada e muito menos definida e definitiva sobre como deve ser um relatório integrado. Então, usando a experiência dos normatizadores contábeis, FASB e ASB, entre outros de alta qualidade ao redor do mundo, a decisão foi: vamos iniciar um processo em que a gente vai tentar identificar no âmbito do comitê, que somos mais ou menos 40 membros convidados pelo Príncipe de Gales, vamos iniciar a discussão de uma estrutura conceitual. Qual deveria ser o pronunciamento número 0 dos relatórios integrados futuros, a partir do qual, após a sua validação, normas específicas para cada segmento da informação a ser produzida seriam desenvolvidas, discutidas com a sociedade e, quiçá, implementadas. Normas específicas para ativos biológicos, para extração mineral, para produtos animais ou vegetais, normas específicas para resíduos, resíduos sólidos, resíduos líquidos, resíduos gasosos. Todo esse tratamento de assuntos que tem a ver com o futuro e a qualidade do futuro de uma entidade empresarial e, portanto, impacta a sua possibilidade de sobrevivência e perpetuação, tem que ser trazido para uma modelagem moderna, uma modelagem século XXI de comunicação com os públicos que são por ela afetados ou dos quais essa entidade se vale para atingir os seus objetivos. Nós temos um problema no IIRC. O problema original, o nosso pecado original, que foi inspirado pelo Príncipe de Gales, é que os 40 componentes do IIRC, eles são autoapontados. Nós não fomos indicados mediante nenhum processo, nem democrático e nem governamental ou de autoridade, que nos permitisse, portanto, dizer: eu estou aqui representando constituintes. O príncipe e a sua equipe escolheram 40 pessoas ao redor do mundo que, em algum momento e por alguma razão, se destacaram com iniciativas nesta área e os convidou para fazer parte das discussões iniciais. Então, o nosso primeiro desafio é dar legitimidade ao nosso trabalho. E o nosso trabalho, voltando à definição, qual é o nosso trabalho inicial desde dezembro de 2009 e ao longo de 2010? É produzir uma sugestão, uma proposta, uma minuta de estrutura conceitual, aquilo que os normatizadores contábeis chamam de Conceptual Framework, para o relatório integrado. O pronunciamento número 0 dessa área de atividade intelectual. Mas no momento que nós o produzirmos, qual é a legitimidade deste documento? Ele é o esforço coletivo de 40 e poucas pessoas, pode ser de excelente qualidade, mediana qualidade, baixa qualidade, mas isso não o torna automaticamente um documento legitimado. Então, o caminho a ser percorrido é obter a legitimidade por meio de uma submissão dele como proposta para ser acolhida e ser endossada pelo G20. Então, o grupo dos 20 líderes das maiores nações do planeta será procurado, provavelmente até o final deste ano, onde será a eles oferecida a ideia de encamparem o relatório integrado como algo de bom para as suas sociedades nacionais
e, ao encamparem a ideia, eles emprestarem o selo da validação governamental à iniciativa. E com isto, aqueles 40 pioneiros que foram self-appointed teriam um certo nível de legitimidade. O segundo dos grandes problemas que enfrentamos, e são apenas dois, o primeiro é a legitimação, o segundo dos grandes problemas é quem será o normatizador dos relatórios integrados no futuro. Vamos aceitar para efeito de argumentação que este grupo que está lá será capaz de produzir uma estrutura conceitual de qualidade. Vamos aceitar que o G20 endossará essa estrutura conceitual como algo a ser perseguido e endossado por governos nacionais. E depois, o trabalho começa depois. Se tivermos a estrutura conceitual aprovada em algum momento entre dezembro de 2011 e dezembro de 2012, aí começa o trabalho específico de como capturar, como aglutinar e como revelar ou divulgar as informações que serão motivo de um diálogo e de uma interação entre os dados financeiros e os dados ambientais, sociais e de governança. E quem escreveria as normas futuras das quais o pronunciamento de estrutura conceitual seria o número 0. Ainda não nos detivemos sobre isso, ainda não existem candidatos anunciados, mas existem candidatos potenciais. E entre eles, sem qualquer ordem de preferência, o IASB pode ser convidado a estender o escopo da sua atuação para abranger também relatórios integrados. O FASB americano pode ser convidado a emprestar uma colaboração. A ONU pode ser convidada a abrigar os futuros normatizadores dos relatórios integrados. O GRI pode ser um dos candidatos a desenvolver as normas de relatório integrado. O Accountability, o Transparency International, qualquer dessas entidades sem fins lucrativos, ou mesmo entidades lucrativas, uma organização que reúna os melhores talentos das maiores firmas de auditoria do mundo, com certeza poderia emprestar uma colaboração intelectual inigualável no sentido de propor normas de relatório integrado a partir da estrutura conceitual. Hoje não existe qualquer pré-candidato, não existe qualquer reivindicação, e enquanto não ultrapassarmos a primeira etapa, que é a etapa de validação ou legitimação do IIRC, ao mesmo tempo que nós validaremos também a qualidade do primeiro documento, que é a estrutura conceitual, é absolutamente prematuro discutir quem vai fazer o trabalho da fase 2. Fase 2 essa que tem já embutido em si, no sucesso da fase 1, que é a estrutura conceitual, muitos anos de trabalho pela frente, e nós temos também que identificar como será a governança da entidade que irá produzir essas normas. Qual é o nosso cronograma de tempo? Qual é a nossa cronologia? O IIRC já se reuniu em julho de 2010 em Londres, que foi a primeira reunião plenária onde os nossos objetivos foram claramente definidos e as nossas metas foram estipuladas. Reunimos-nos novamente em dezembro de 2010 em Londres, este já um encontro tanto técnico voltado para a estrutura conceitual, quanto um seminário contando com a presença de líderes do setor empresarial britânico, além da presença de membros governamentais da Inglaterra e uma alocução do próprio príncipe de Gales. A ideia agora, tivemos uma primeira reunião no ano de 2011 em Pequim, na China, República Popular da China. Tivemos uma segunda reunião em 2011, em maio, em Nova York. E eu tenho uma enorme satisfação em anunciar que a oferta feita pelo Brasil para sediar, hospedar a terceira e última reunião presencial do IIRC em 2011 foi aceita, e o parceiro local a ser o anfitrião do comitê na sua reunião de novembro próximo é a BMF Bovespa S.A., a Bolsa de Mercadorias e Futuros que aqui temos entre nós. A BMF engajou-se pesadamente
nessa luta, levanta esta bandeira, está investindo pesadamente em que o índice das empresas que aderem às regras de sustentabilidade empresarial, o ISE, seja cada vez mais visível e atuante, e ela aceitou de bom grado hospedar a terceira reunião presencial do ano de 2011 dos membros do comitê, que estarão todos aqui em algum momento no mês de novembro. Nós estamos na fase, neste momento, no comitê, de finalizarmos um documento para discussão pública, um discussion paper. Espera-se que ele esteja concluído até o final da primeira quinzena de setembro. Estamos identificando investidores e companhias que aceitem espontaneamente serem pilotos de teste do primeiro conjunto de ideias. Empresas e investidores de âmbito mundial, de âmbito supra ou transnacional, dentro de um conceito de valor compartilhado, o Shared Value Concept. O conteúdo do documento, que está em fase final de elaboração, tem 4 vertentes: um modelo de negócios, que vai ser olhado pelo relatório integrado, o modelo dos diversos capitais dos quais a entidade empresarial dispõe: capital financeiro, capital humano, capital intelectual, marcas e patentes, conhecimento, o maquinário empresarial que esteja envolvido. A terceira vertente seria os princípios orientadores, e a quarta seria os elementos de conteúdo que nós antecipamos que poderão vir a ser requeridos no relatório integrado. A ideia é que a norma seja colocada em audiência pública em algum momento no início de 2012, e após um longo devido processo de auscultação, uma norma definitiva seja colocada em 2013. E este é o conjunto de informações que eu queria compartilhar com vocês a respeito de relatórios integrados. Eu queria lhes dar uma breve apresentação de quais são os componentes originais do Comitê de Relatórios Integrados. Nós temos aqui o Climate Disclosure Standards Board, o IASB está aqui presente, a Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários, IOSCO, está aqui presente, e para a alegria dos brasileiros, o Comitê Executivo da IOSCO é presidido pela presidenta da CVM brasileira, doutora Maria Helena Santana. A Organização Transparência Internacional está aqui, o Instituto dos Contadores Gerenciais Certificados da Inglaterra, as Big Six de auditoria, o grupo dos 100 maiores diretores de 100 diretores de finanças das maiores empresas inglesas. Aqui nós temos o Global Reporting Initiative, que tem contribuições notáveis, a Bolsa de Valores de Tóquio, uma organização de treinamento e educação em contadores certificados da Inglaterra, ACCA, a Federação Internacional de Contadores, o nosso conhecido WWF, tão visível na mídia pelo seu empenho e combatividade contra os atos de lesão ao meio ambiente. Algumas empresas, como a Nestlé e a Tata da Índia, uma outra organização internacional que é Accounting for Sustainability, que é a iniciativa do Príncipe, bancos, a Universidade de São Paulo lá presente, na medida em que eu fui convidado e honradamente para fazer parte desse grupo, investidores, o Volans, a Natura brasileira, a Electricité de France, o Fórum Econômico Mundial, o Instituto dos Auditores Independentes da Inglaterra e País de Gales, são alguns dos muitos componentes dessa organização. O nosso trabalho, então, é, dentro de um único conjunto informativo, abranger os provocadores ou motivadores externos que impulsionam o processo de tomada de decisões empresariais, a estratégia envolvendo política de governança, remuneração e risco, o desempenho, que é o que mais nós conhecemos, e os relacionamentos com os recursos utilizados
principalmente pela identificação dos indicadores-chave de performance. Isto vai ser abrangido pelo documento inicial. Como eu mencionei, a ideia começou em 2009, em 2010 montou-se o comitê e um grupo de trabalho que atua paralelamente ao comitê. O comitê é mais deliberativo e estratégico, o grupo de trabalho é o que desenvolve efetivamente as propostas. Primeira reunião de 2011 em Pequim, segunda em Nova York e a terceira em São Paulo. Um dia meus colegas de Londres vão aprender a escrever São Paulo com U e não São Paulo com O. A busca do apoio e do endosso do G20 vai estar em termos de repensar o escopo do modelo de relatórios empresariais, envolvendo investidores, a profissão contábil, organizações intergovernamentais ou pluridisciplinares, os reguladores da indústria securitária, os normatizadores financeiros e os normatizadores de informação não financeira. E, eventualmente, seria interessante também alertá-los que a governança, por enquanto, nós temos o comitê apoiado por um grupo de trabalho, existe um secretariado que se hospeda nos escritórios da Sua Alteza Real, o Príncipe de Gales, em Londres. Todos nós, e os senhores são convidados a aderir a esta fase, passamos a ser embaixadores desta ambiciosa intenção e novidade. Tem uma comunidade consultiva de especialistas, companhias piloto, e a partir daí temos atividades paralelas. Quem são os membros do IIRC? O presidente do grupo, que é o chairman, é o principal secretário particular da Sua Alteza Real, o Príncipe de Gales e a Duquesa de Cornwall, que é Sir Michael Pitt. E o Sir Michael Pitt tem este sobrenome Pitt num assunto que tem tanto a ver com contabilidade, não por coincidência, ele pertence à família que uma vez fundou uma empresa de auditoria que continha esse nome. O vice-presidente, ou vice-chairman, é o professor Mervyn King, da África do Sul, professor King que foi membro do Supremo Tribunal Federal da África do Sul e que é o presidente em exercício do Global Reporting Initiative. Ele construiu e implementou na Bolsa de Valores de Johannesburg um conjunto de indicadores de relatórios integrados que é absolutamente pioneiro no mundo. Aí nós temos, das organizações que eu projetei os logotipos, a ACCA de Londres, a IFAC, eu consto aqui modesta e honradamente, o chefe de unidade de proteção ao meio ambiente da ONU, a antiga presidente da CVM da Nova Zelândia, agora substituída pela presidente da CVM do Brasil, o professor Robert Eccles, da Universidade de Harvard, que acaba de escrever um magnífico livro chamado One Report, que acaba de ser traduzido para o português sob o título Relatório Único, recomendo a sua leitura. O fundador de uma empresa, de uma organização administradora de ativos chamada Volans, o chairman dos diversos firmas internacionais de auditoria, as maiores 6, KPMG e outras, o antigo chairman do FASB, agora substituído pela nova chairman do FASB, Leslie Seedsman, o CFO do grupo Tata, um dos maiores grupos internacionais, se não o maior, da Índia, o chefe executivo do Instituto dos Auditores da Inglaterra e País de Gales, o diretor executivo de outra unidade da ONU, o principal executivo de investimentos de um grande grupo de investidores chamado APG, o CFO do grupo Électricité de France, presidente do grupo Transparency International, novos auditores, Price, BDO, Grant Thornton, o chefe executivo da WWF Internacional, o Roberto Pedotti, vice-presidente de finanças da Natura aqui no Brasil, o principal executivo da área contábil do HSBC Mundial em Londres, mais firmas de auditoria, a Deloitte, o presidente da da Bolsa de Valores de Tóquio, o presidente de mais uma organização de investidores, o CFO da Nestlé,
o presidente de uma organização do Banco Mundial, conjunto de contadores gerenciais. Sir David Tweed fazia parte como chairman do IASB, agora sendo reposto pelo chairman que tomou posse sexta-feira, dia 1º de julho. O presidente do grupo de 100 diretores financeiros das maiores empresas da Inglaterra e diretor financeiro da Bolsa de Valores de Londres e o presidente da International Corporate Governance Network, a qual está vinculado o nosso queridíssimo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Este é o ambiente no qual nós mergulhamos, este é o ambiente no qual nós emergimos, uma tarefa com certeza ambiciosa, dificílima, complexa, porém extremamente necessária. Se alguém perguntasse, defina em uma palavra qual é o ponto de tangência entre os relatórios financeiros empresariais e os relatórios empresariais de ambiente, sociais e governança, eu me atreveria a dizer risco. A palavra risco une estes 4 conjuntos de informação de desempenho debaixo de um guarda-chuva comum. Ou nós atacamos a questão da gestão e gerenciamento do risco conjuntamente, ou estaremos dando informações pobres para a avaliação de desempenho empresarial, e a qualidade, profundidade e robustez da informação é a base da qualidade dos processos de tomada de decisão e funcionamento dos mercados. Muito obrigado pela atenção de vocês.